Bem-vindo à quinta aula sobre a estrutura e detalhes do segundo Beit HaMikdash. Nessa aula, vamos aprender sobre a Ezrat Israel. Para começar, a Ezrat Israel tinha 135 amot por 11 amot, o que equivale a cerca de 64 metros e meio por 5 metros e 20 centímetros. Vamos começar com uma representação visual disso, o que corresponde aproximadamente da Eastern Parkway até a Union. É praticamente toda a calçada, embora a calçada seja um pouco mais próxima de 5 metros e meio. Mas, em essência, é toda a calçada desde a Eastern Parkway até a Union. Vamos ver isso de outra perspectiva. Aqui podemos ver que vai da Eastern Parkway até a Union e é praticamente toda a calçada. Esse era o tamanho da Ezrat Israel. Agora, a Ezrat Israel tinha várias coisas dentro dela. Havia 3 leshachot ao norte, que eram 3 tipos de salas. 3 leshachot no sul, e havia uma lishká em um lado da porta que levava a Azará, que se abria para Ezrat Israel, e outra lishká no outro lado da porta. Vamos falar sobre essas diferentes leshachot. Ao norte, havia 3 leshachot. Havia o Lishkat Hagazit para o Supremo Tribunal chamado Sanedrin Hagadol. Se diz que parte dela estava no Kodesh, a parte sagrada, e parte no Hol, a parte menos sagrada, o que aparentemente significa que parte dela estava dentro da Ezrat Israel, mas parte estava do lado de fora. Assim, eles poderiam sentar, coisa que era proibido fazer do lado de dentro. Esse era um Sanedrim, um sinédrio, de 71 juízes. Depois, havia a Lishkat Hagolá. Ela tinha um poço de onde tiravam água e usavam para qualquer coisa que precisassem na Azará. E havia a Lishkat Haetz, que era um lugar para o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Era onde o Kohen Gadol ficava durante os 7 dias antes do Yom Kippur. E depois havia 3 leshachot no sul. Havia a Lishkat HaMelach, que era para o sal, usado nos korbanot. Havia a Lishkat HaParvá, onde salgavam as peles. E em cima da Lishkat HaParvá havia uma mikve no teto. E havia a Lishkat HaMadichin, que era o lugar para lavar as entranhas dos korbanot antes de queimadas no Mizbeach, que eram queimadas no altar. E temos mais 2 leshachot. Havia a Lishkat Pinchas HaMalbish, onde as roupas dos Kohanim eram guardadas. E havia o Lishkat Osei Havitin, onde o Minchat Havitin, uma oferenda especial do Kohen Gadol, era preparada. O Kohen Gadol oferecia o Minchat Havitim diariamente, metade do Havitim de manhã e metade à noite. E por fim, mais uma coisa que vamos incluir nessa aula, é que em torno de toda a Azará havia uma espécie de cobertura. Essa não é proporcional, porque não menciona nas escrituras o tamanho. Mas tudo até esse ponto é proporcional e em escala. Mencionamos em uma aula anterior como os Kohanim entravam por uma porta menor do Beit HaMoked para inspecionar a Azará de manhã. Se diz que 2 Kohanim entravam e percorriam os lados da Azará para inspecioná-la, e depois se encontravam na Lishkat Osei Havitim. Eles confirmavam que tudo estava em ordem e depois voltavam juntos para o Beit HaMoked. Então eles abriam a porta maior e os Kohanim entravam na Azará e começavam o trabalho do dia. E assim encerramos a aula.